No vídeo, a gente vai ver alguns erros a se evitar quando você está visualizando ou analisando dados, tá? Primeiro erro é o gráfico de pizza, é usar o gráfico errado para os dados que você tem. E aí o gráfico de pizza é um dos que é mais mal usados, ou porque você usa muitas categorias, ou porque não se tratam de porcentagens. E aí lembra, pizza é para porcentagem. Também evite inconsistências entre as visualizações. Vamos pensar que você está estudando frutas. Se você tem a laranja, o morango e a carambola. Vai representar isso por cores? Torna o morango sempre o vermelho, laranja sempre o laranja, carambola sempre o amarelo, por exemplo. Usa sempre a mesma cor para aquela categoria, especialmente se der para associar a cor à categoria. Outras inconsistências é não usar a mesma escala. Isso aconteceu, por exemplo, num gráfico de linha que eu fiz para vocês, e daí eu disse, vamos usar a mesma escala nos dois casos, tá? Ou não usar dados do mesmo ano. Então, cuida com essas inconsistências, especialmente quando se faz comparações. Mostrar valores do eixo de modo contraintuitivo também é um problema. E no slide seguinte, eu já mostro um exemplo bom para isso. Aliás, dois exemplos. Um dos erros que se comete aqui é não começar o eixo do zero, é modificar o incremento em parte do gráfico. Por exemplo, ele está crescendo de 10 em 10 e daí passa a crescer de 1 em 1. Ou inverter o eixo sem ter necessidade. Também evite dificultar a visualização de valores. Por exemplo, não use fontes muito pequenas, aproveite o rótulo de dados, aproveite a dica de ferramenta, aquela caixa de texto pop-up do Tableau. Para ilustrar alguns desses erros, dá uma olhada nesse primeiro gráfico. Você nem precisa saber do que se trata isso, mas esse 39,6% parece muito maior que esse 35%, sei lá, umas 6 vezes maior. Só que só tem essa aparência porque não começou do zero. Se você faz esse gráfico começando do zero, a, a diferença de tamanho é bem pequena. E aqui você tem a diferença real, que vai dar 4,6 pontos percentuais. Não é 6 vezes maior esse valor. Esse é um dos jeitos de mentir, né? Usando gráficos, usando estatística. E aqui tem um outro, bem mais grave ainda, que é sobre as mortes por armas de fogo. E aí, em 2005, nos Estados Unidos foi publicada uma lei, e aparentemente, quando você olha para esse gráfico, você acha que com a lei diminuiu a quantidade de mortes por armas de fogo. É o que dá tudo a entender por causa do jeito que o gráfico foi construído, mas o eixo foi invertido. Então ele começa no zero e vai até 800, quer dizer que com a publicação da lei, você saiu de um valor de aproximadamente 500 mortes para mais de 800. Tudo porque você inverteu o gráfico e você dá a impressão muito diferente para o teu público do que de fato é. Então, não façam isso. Outro cuidado é com falsas narrativas. É muito comum haver correlações, principalmente quando você trabalha com muitos dados estatísticos, mas essas correlações podem não ter sentido nenhum. Por exemplo, essa é uma famosa. O consumo de sorvete por pessoa é correlacionado com a nota no exame do PISA na prova de leitura. Então, países que consomem muito sorvete, tipo Finlândia, tem nota boa. O Brasil não consome tanto, não tem nota tão boa. E aí pode parecer que a solução para você ir bem no PISA é consumir mais sorvete, né? No fundo, não. Isso pode estar disfarçado por algum outro fator de fundo, ou não ter, ou ser um acaso completo. Dá para você ter uma hipótese de um outro fator de fundo. Países que têm um PIB per capita alto vão consumir muito sorvete porque podem se dar ao luxo de gastos mais supérfluos. E aí, por ter o PIB muito alto, per capita muito alto, também eventualmente sobra dinheiro para investir na educação e é uma prioridade desses países. Mas enfim, essa é só uma hipótese para explicar uh, uma variável comum a essas duas e é por isso que haveria uma correlação entre elas. Mesma coisa existe entre saias curtas e chuva. Se você fizer uma correlação, quando mulheres usam muitas saias curtas, a chance de chuva é pequena. Não porque saias causem a chuva ou não, ou causem o tempo bom, mas porque provavelmente elas olham a previsão do tempo. Se a previsão do tempo não é de chuva, é de calor, é de tempo bom, vai sair com as saias curtas. Entendeu? Aqui é um exemplo clássico de você tem uma outra variável que influencia nessas duas e elas são correlacionadas não porque há qualquer implicação de causa e efeito entre elas. Outro exemplo aqui é a idade da Miss América e mortes, alguns tipos de mortes, e aí os dois gráficos caminham praticamente juntos e obviamente não há nada
correlacionado entre eles, né? Um outro erro grave, e esse eu quero dar um pouquinho mais de atenção com vocês, é o erro na interpretação estatística. Para entender ele, vamos pensar no caso de um exame de câncer que deu positivo, uma mamografia da Nancy aqui, que deu positiva. E ela pergunta à médica, isso significa que eu tenho câncer? E o pensamento da médica, primeiro, suas chances de ter câncer são de 80%. E aí, se esse de fato fosse o pensamento, é um erro comum, supondo que 1.000 mulheres que fazem mamografia têm essa distribuição entre as que têm câncer e não têm, e as que a mamografia dá positivo ou negativo. Então, entre as que têm câncer de mama, 8 têm mamografia positiva e 2 mamografia negativa. E o que a médica do exemplo que eu ilustrei pode ter pensado é que se a Nancy tem câncer de mama, a mamografia mostrou 8 casos em 10, a chance dela ter é 80%. O problema é que esse raciocínio não está correto, porque a gente não sabe se ela tem câncer de mama, o que a gente sabe é que a mamografia deu positiva. Então o que você teria que olhar é essa linha em vez de essa coluna. E 8 mamografias positivas representavam pessoas com câncer. 95 mamografias positivas eram de pessoas que não tinham câncer. Então, num total de 103, 8 em 103 é 7,8% a chance dela ter câncer, e não de 80%. Dito de outro modo, você pode construir um diagrama de possibilidades aqui, e de 1.000 mulheres que fizeram o exame, 103 testaram positivo. Dessas 103, 8 tiveram câncer e 95 não. Como a Nancy testou positivo, a chance dela é de 8 em 103, o que dá o 7,8%. Um outro erro comum, quando você analisa os dados e toma ação a partir deles, é o que a gente chama de viés de sobrevivência. Para entender o que isso quer dizer, pensa num caso real, famoso, que era a Segunda Guerra Mundial e aviões eram abatidos em taxa alarmante, aviões britânicos. E para combater, para minimizar esse problema, eles pensaram em adicionar blindagem sem aumentar muito o peso do avião. Então não iam botar blindagem em todo o avião. Fizeram um estudo para isso. Nesse estudo eles olharam onde os aviões eram mais danificados e aumentaram a blindagem nesses pontos. O resultado foi nenhum. Os aviões continuavam saindo da Grã-Bretanha para enfrentar a Força Aérea Alemã e não aumentava a chance de retorno. Continuavam sendo abatidos de forma alarmante. O problema, foi analisado depois e corrigido, é que o que você está fazendo é olhar para os aviões que voltaram, para aqueles que você tem acesso aos dados, de onde que eles levaram tiro. Só que eles levaram tiro e conseguiram não ser abatidos, não caíram. O problema, então, não é nessas posições onde eles levaram tiro, é na posição dos aviões que caíram. Só que você não tem acesso a eles, porque caíram no mar, caíram no território inimigo, ou caíram, se destruíram na queda. Quer dizer que você tinha que aumentar a blindagem onde os aviões que caíram são atingidos, e não onde os aviões que retornaram são atingidos. Ali não está o problema, tanto que eles conseguiram retornar. Isso é chamado de viés de sobrevivência, quando a gente só olha para aqueles casos que deram certo, os que não caíram, os aviões que não caíram. E aí toma a decisão com base neles. Só que para a decisão ser correta, vai depender de cada contexto, de cada caso. Ou eu tenho que levar em conta todo mundo, ou eu tenho que levar em conta justamente os que não sobreviveram, que eu queria que sobrevivesse. Certo? Entendido esses erros? E agora vamos então para a nossa tarefa após as aulas. Exercícios para vocês me entregarem. Vão ser só 2. O primeiro deles, vão ser só 2 porque o primeiro deles envolve 3 visualizações. Quero que vocês usem os dados do levantamento bibliométrico que eu mostrei de exemplo, ou se vocês tiverem dados de um levantamento de vocês, pode ser o de vocês. Mas são 3 visualizações que eu quero. Uma publicação por área, como essa daqui, uma publicação por ano, e aí você não precisa fazer que nem eu, que botou a área interdisciplinar comparando com o total, pode ser só o total, e uma visualização de publicações por país usando um mapa. O segundo exercício é você fazer o gráfico de dispersão de vendas por lucro, usando aquela planilha Sample Superstore que eu mostrei. É replicar os meus passos assim como no de antes. Mas eu quero que tenha a reta com o modelo linear, a margem de lucro na cor e o desconto no tamanho
das formas que você está usando na tua visualização. Aí envia o link das suas visualizações para o meu e-mail no alisson.artuso@ifpr.edu.br. É isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado e eu encerro a minha parte do curso por aqui.